O Miguel é meu amigo, vai me comprometer, hein? Não, é uma satisfação quando eu soube que o doutor Antônio vinha aqui, porque nós somos amigos realmente há 40 anos. A gente nem pode falar de idade aqui. Faz quase 40 anos que nós temos reuniões periódicas, quinzenais, de discussão de casos de urologia pediátrica. E o Antônio faz imagem em pediatria e especialmente, faz toda a pediatria, mas especialmente em urologia. O Antônio tem uma formação brilhante. O Antônio, ele fez fellow dele na Harvard, em Boston, com o Bob Lebowitz. Depois, posteriormente, ele foi para Cincinnati, ficou mais um grande período lá, e é um grande entusiasta, sabe urologia muito mais que muitos urologistas, portanto que ele participa, é aquela pessoa que quer resolver o problema do paciente. O paciente está, por exemplo, está hiperdistendido porque tomou muito líquido, ele manda voltar no dia seguinte, faz gratuitamente o exame, ele demora para encher a bexiga, ele quer ver os detalhes, e faz tudo em imagem e pediatria. E, durante um período grande, ele está aqui em São Paulo agora, ele está revezando com o Rio Preto, onde ele trabalha na clínica particular, eles têm um serviço muito grande, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto. Então, o Antônio, realmente, ele é uma pessoa especial, com grande conhecimento mesmo em imagens. Então, ele tem muita... E quando ele falou que vinha aqui, que você tinha convidado, Macedo, eu falei, qual é o tema, será que eu falo? Olha, você pode falar o tema que você quiser, porque ele fala de tudo, com grande experiência, grande bagagem. Então, é realmente uma referência em imagem. Então, eu até pedi até para o Marcos, adiciona o Antônio no grupo aí, porque ele participa muito mesmo, dá opinião e sabe muito de imagem. Então, é um prazer ter você aqui, Toninho. Obrigado, Miguel. Dizer o seguinte, em primeiro lugar, que o Miguel é meu amigo. Eu já estava preocupado. Depois dessa introdução do Miguel, a responsabilidade aumentou muito, né? E eu dizer uma coisa, que se eu tenho algum conhecimento, um crescimento dentro da uroradiologia pediátrica, é por causa do meu relacionamento com os urologistas pediátricos. Só tem uma maneira de quem faz imagem, quem faz diagnóstico por imagem, crescer, é estar perto de da especialidade, de quem faz a especialidade, para nós tentarmos responder aquilo que eles precisam quando os pacientes são avaliados. Na avaliação que me foi solicitada, e quero agradecer muito ao professor Macedo, ao Macedo pelo convite, para mim é um prazer enorme estar aqui. O que eu vou mostrar, muito do que eu vou mostrar, vocês já sabem tão bem ou melhor do que eu, é para a gente discutir. Eu vou mostrar alguns métodos que realmente podem ajudar no paciente com disfunção vesical. Como o Marcos estava falando de enurese, eu estava lembrando que eu acho que eu sou o mais velho da sala aqui, que no meu tempo, quem animava a criança era o carequinha, um palhaço carequinha. E a música era, o bom menino não faz xixi na cama. Então, você vê a pressão que existe dentro quando se avalia a disfunção vesical, né? E eu acho que o grande método, realmente, para a gente avaliar é o ultrassom. O ultrassom é um método fácil, barato e que nos dá uma avaliação anatômica muito boa do trato urinário e permite ainda uma avaliação dinâmica do trato urinário. A uretrocistografia miccional tem caído muito, tem sido solicitada muito menos do que era no passado, mas tem um papel muito importante sobre o aspecto anatômico do trato urinário inferior e também sobre o aspecto, a uretrocisto, o ideal é que seja feita com intensificador de imagem por um médico, em que você pode, irradiando o mínimo possível o paciente, poder também fazer uma avaliação dinâmica da micção nesse paciente. E outro método que vem crescendo cada vez mais é a avaliação por ressonância magnética, principalmente nesses pacientes com perda urinária. Se você tiver que fazer uma avaliação da coluna ou de alguma outra anomalia que esteja associada a esse quadro, essa bexiga neurogênica, vai te ajudar. E, além disso, hoje nós temos a uroressonância dinâmica ou funcional, que nos permite uma avaliação anatômica e funcional do trato urinário, substituindo com muita melhora a antiga urografia escritora. O ultrassom, o que nós devemos e qual que é o objetivo nosso na avaliação ultrassonográfica? De um modo geral, se possível, nem sempre é possível, o ideal seria avaliar o trato alto com hidratação habitual,
principalmente em pacientes que já têm dilatação, que têm complacência aumentada do trato alto, a gente avaliar com hidratação habitual, com a bexiga não muito repleta, depois hidratar esse paciente, avaliar a capacidade vesical desse paciente, e se for paciente que tem disfunção vesical, quando ele referir vontade miccional, vontade intensa de micção, ele ser avaliado, quando ele tem escapes, para você ver, para você avaliar, com que volume que ele apresenta essa escape ou essa vontade intensa de micção. Evidentemente que avaliar a espessura da parede da bexiga, avaliar se durante esse estudo e durante essas contrações não inibidas do detrusor, se ele tem alteração, se dilata o trato alto dele ou não, se tem uma indicação, às vezes, de refluxo vesicoureteral, e também avaliar o pós-miccional. E, de um modo geral, quando necessário, você faz um pós-miccional, então uma bexiga muito repleta, você mede o resíduo, acaba o exame, avalia trato alto e pede para o paciente urinar novamente para fazer uma segunda avaliação de uma segunda pós-micção, né? E também avaliar a ampola retal no sentido de ver se tem fezes impactada, que muitas vezes está associado nesses quadros de disfunção. Também um paciente constipado, em que você vai avaliar e medir o reto desse paciente que pode estar associado. A uretocitografia miccional, como nós já falamos, tem sido solicitada cada vez menos, mas, quando indicada, é extremamente importante. A gente vê, às vezes, a uretocisto que não tem uma indicação adequada, infelizmente, e alguns casos que precisariam ser feitos que não são solicitadas. Uma grande preocupação com a uretocisto é a radiação, mas foi publicada agora, em 2018, um artigo no Journal of Pediatric Urology, falando sobre a radiofobia. Eu faço parte do Latin Safe, que é um grupo de orientação e proteção radiológica na América Latina, e realmente nós devemos trabalhar para reduzir a radiação, mas a gente precisa entender que nós precisamos fazer um exame irradiando o mínimo possível e oferecendo os resultados que precisam ser oferecidos para o tratamento do paciente. Então, quando bem indicada a uretocisto, ela é muito importante. O ideal é que seja feita com monitorização por intensificador de imagem, de forma dinâmica. A gente tem como você, se uma criança mais velha que tem uma disfunção, 5 anos, você pode mandar ela ir no banheiro urinar. Quando ela volta, você cateterizou ela com uma sonda 8 French, você pode medir o resíduo vesical dessa paciente. Na infusão, quando você está infundindo, quando ela referir vontade inicial de micção, você pode ver quantos ml ela começa a ter vontade de micção, e quando ela, às vezes, tem uma contração, etc., você vai ver qual o volume máximo dessa bexiga nessa criança. Você pode anotar isso também. Então, te permite esses dados, além da dinâmica da micção. Às vezes, uma contração não inibida, você vai ver uma dilatação da uretra posterior com fechamento do esfíncter externo, espasmo perineal, etc. E, evidentemente, que uma bexiga, às vezes, você vai ver se tem trabeculação ou divertículo, e, evidentemente, refluxo. E, nesses casos, nesses pacientes, às vezes, nós vamos ver a uretra em peão. A uroressonância magnética dinâmico-funcional, como eu já disse, ela permite uma avaliação anatômica funcional sem a utilização de radiação. Só que nos pacientes mais novos, nós vamos precisar de sedação. Isso é um inconveniente, e também o acesso ao equipamento, que é um acesso nem sempre fácil pelo preço do exame. A disfunção vesical, nós vamos avaliar na apresentação que eu vou fazer mais casos de disfunção, não os casos que eu vou mostrar para dividir com vocês, são casos de disfunção vesical sem alteração neurológica, e também algumas anomalias do trato urinário que estão associadas à perda urinária contínua. Esse é o aspecto clássico que todos vocês conhecem, que eu não vou me deter aqui, mas um paciente com disfunção vesical, em que nós temos a uretra clássica, uretra em peão, né, com esse aspecto de contração do períneo, com uma dilatação da uretra montante, um sinergismo vésico-esfincteriano, onde contrai o detrusor, mas não relaxa o esfíncter externo, com micção intercortada da paciente, e também uma associação com refluxo vesicoureteral, como nós vemos nesse caso, que tem também um divertículo paroureteral à direita, mas com refluxo vesicoureteral e também com uma uretra em peão. A ressonância magnética, esse é um exemplo, esse caso não é meu, é da doutora Thaisa, nós trabalhamos juntos lá no mesmo serviço, e que ela tem uma experiência grande. Foi a tese de doutorado dela, ela fez o treinamento dela no shopping na Pensilvânia, e realmente eu acho um exame fantástico e que tem grande futuro. Por quê?
A ressonância, de uma maneira rápida, te permite uma avaliação anatômica muito boa do trato urinário. A gente vê que essa criança que tem uma perda urinária contínua, uma menina de 4 anos, ela tem um rim direito absolutamente normal na ressonância, sem dilatação. E a esquerda, a gente vê que ela tem uma duplicidade, com uma unidade superior que realça pouco o meio de contraste, o gadolínio. A gente vê que essa região é uma região polo superior, provavelmente com grau de hipoplasia, ou displasia, desculpe. E aqui, na fase que a gente faz a uro, aqui está um pouco suja essa imagem, mas a gente vê aqui um sistema simples com ureter, e aqui o ureter da unidade superior dilatado. E se nós vermos uma aquisição, uma aquisição axial da pelve dessa paciente, que está a bexiga, aqui está o ureter ectópico da unidade superior esquerda, e aqui está o ureter ectópico se inserindo na vagina. E nós podemos ainda também fazer o estudo dinâmico, como se fosse uma orografia excretora, vendo que a unidade superior é exclusa. A gente vê aqui a unidade inferior esquerda e a unidade superior exclusa dessa paciente. E podemos ainda ter os traçados, inclusive os traçados de enhancement, quer dizer, de absorção do meio de contraste, do rim direito, que é do rim direito em azul, do rim esquerdo em verde, e do polo superior em rosa, que a gente vê que não tem que realmente não está adequado. E embaixo nós temos a curva de excreção, e que a gente vê que o polo superior esquerdo realmente ele é um polo displásico, e aqui normal o polo inferior e outro rim. Então, uma curva que realmente permite uma avaliação. Queria citar ainda esse trabalho da Tereza Filgueiras, ela é uma ultrassonografista de Belo Horizonte, e o trabalho de doutorado dela, ela publicou no Radiology há bastante tempo, em 2003, em que ela avaliava a disfunção vesical pelo ultrassom. Eu vejo que entre os urologistas não tem uma ênfase tão grande como eu vejo principalmente nos cirurgiões pediátricos que fazem avaliação de trato urinário. Eles utilizam muito isso. Porque, no meu modo de entender, a disfunção vesical já vem com um quadro clínico muito bem definido, mas nós podemos ver isso também durante a ultrassonografia. Por exemplo, nesse caso, nós vemos uma menina de 6 anos com disfunção vesical, ela tem um quadro típico de disfunção vesical, ela tem uma constipação, ela tem perda urinária, e ela, numa bexiga relaxada, você vê que ela tem um aspecto normal, com uma parede normal. Quando essa menina faz uma contração não inibida, muda o aspecto no ultrassom da bexiga, é muito sutil, ela fica mais arredondada e espessa a parede vesical. E é uma menina constipada. E se nós vermos aqui, a parede vesical se espessa, que é um sinal de contração não inibida do detrusor. E, além disso, quando ela contrai o detrusor, ela eleva o assoalho pélvico, como nós vemos aqui, uma elevação de assoalho pélvico. Mas isso é demorado, é um estudo demorado e precisa muito de operador dependente. E, claro, que nós vamos ver na ultrassonografia, em outros casos ainda, às vezes, um espessamento significativo da parede, como nós vemos nesse caso, com contração não inibida, que às vezes aumenta a espessura da parede da bexiga, e que a gente avalia o pós-miccional e avalia a parede pós-miccional também, aqui medindo 8 milímetros essa parede no pós-miccional dessa criança. E se a gente fizer a uretrocisto vai mostrar um aspecto típico, uma bexiga de capacidade reduzida. Esses pacientes não tinham alteração de coluna, nada, era funcional mesmo. E a gente vê que tem um colo aqui, ou na região, como se tivesse hipertrofia, ou nessa região, uma contração perineal com uma dilatação com uma uretra em aspecto em peão, característica que vocês estão habituados a ver. Eu gostaria de citar alguns exemplos que a gente vê, associado principalmente à disfunção de eliminações, que se associam com refluxo vésico-vaginal, que às vezes pode ser muito grandes, como vocês com certeza já viram. De um modo geral, quando esse refluxo vésico-ureteral é muito grande, são meninas maiores, obesas, que apresentam bacteriúria sintomática, têm perda urinária, principalmente depois que elas urinam, levantam, perde mais urina e apresentam, então, enurese diurna. Esse é o exemplo que a gente vê menos significativo, mas que a gente vê com mais frequência. Uma menina de 4 anos, com urge de incontinência e perda urinária,
que a bexiga realmente é uma bexiga que a gente vê que é uma bexiga que tem um volume um pouquinho reduzido e que apresenta aqui o útero e a vagina cheia de urina. Então, ela contrai períneo, ela perde urina e a urina tem refluxo para a vagina e ela acaba preenchendo a vagina com urina. Se você mandar ela no banheiro, urinar com a perninha aberta, tirar a roupa e voltar para fazer o exame, aqui está o resíduo vesical que ela apresenta pela disfunção e a vagina, que estava cheia de urina, completamente vazia, como nós estamos vendo aqui. Esses são os casos máximos. Eu tenho alguns casos, inclusive com eretocisto. Essa é uma menina de 13 anos, com história de perda urinária também, principalmente depois que ela urina, ela levanta e molha mais ainda. E esse é o ultrassom dela. Isso aqui está a bexiga, aqui está o colo do útero, aqui é o corpo do útero, e tudo isso aqui é a vagina, e esse conteúdo líquido é a urina. Essa menina tem uma menstruação normal, não tem ímã perfurado, nada. Isso é uma retenção por contração perineal e refluxo para essa vagina. E o volume da vagina de líquido, de urina, é de 300 ml. Se a gente mandar essa criança urinar, ela vai urinar, vai ter um resíduo, mas a vagina fica completamente vazia, como nós estamos vendo aqui. Um outro exemplo, essa menina de 13 anos também, essa menina foi paciente do Miguel, você tratou essa menina por disfunção vesical, com oxibutinina, tudo. Aí essa menina cresceu, foi embora, fez um ultrassom e deram com uma massa cística pélvica nessa criança, nessa adolescente. Ela foi enviada para mim, para eu avaliar, eu vi que era a vagina cheia de urina, o médico, a ginecologista não ficou contente, pediu uma ressonância magnética pélvica. Foi fazer a ressonância magnética, nós vemos aqui aquisições ponderadas em T2 axial e aqui coronal. Nessa axial, nós vemos aqui está o reto, aqui está o colo do útero, aqui está a bexiga, e aqui está a vagina e o ovário direito. Aqui, a vagina muito dilatada com urina, o reto está aqui, e jogando a bexiga para frente, aqui é a vagina. Num corte coronal, aqui está a bexiga, ovário esquerdo, útero, aqui nós vemos a vagina muito dilatada, e aqui o colo do útero, aqui o endométrio, e aqui o ovário direito. E aqui, novamente, a vagina muito dilatada. No perfil, nós vemos uma aquisição ponderada em T2 em perfil, nós vemos aqui a bexiga, a vagina, aqui o ímen, você vê que o ímen é aberto, está aberto, passando o líquido pelo ímen, e ela perdendo urina, evidentemente. Aí eu pedi para essa criança urinar, ela urinou e a vagina se esvaziou. Ela tem resíduo, mas a vagina se esvaziou completamente. Se nós compararmos pré-miccional e pós-miccional, a gente vê que ela tem um resíduo, mas a vagina se esvazia completamente. E queria dizer o seguinte, que em outros casos, essa criança, evidentemente, que isso aqui é um lactente, um pouco mais que recém-nato, está com 2 meses, mas essa criança eu trouxe porque, às vezes, a uretocistografia é importante. Essa criança tinha infecção urinária, fralda sempre molhada, infecção urinária, febril. Foi solicitada uma ultrassonografia, isso aqui é o rim direito, isso aqui é o rim esquerdo, a bexiga, rins absolutamente normais, bexiga absolutamente normal, infecção febril. Aí foi solicitada a uretocisto dessa paciente do Miguel também, e o que a gente vê? O sistema simples com inserção ectópica na uretra, mais ou menos em nível de esfíncter externo. Mas isso eu acho que são os casos em que a uretocisto tem um papel fundamental nessa avaliação desses pacientes. E esse outro caso, também com perda urinária, criança incontinente, perdendo urina, neurologicamente normal, sem alteração de coluna. A hora que nós fomos fazer a uretocistografia miccional dessa paciente, o que a gente vê? Uma bexiga pequena, porque é uma bexiga de desuso, ela se enche pouco, tem uma duplicidade incompleta à esquerda, com um refluxo com dilatação bilateral e com inserção na uretra dos 2 uretérios, como nós estamos vendo aqui. Esse caso, o Miguel pediu uma uroressonância, nós fizemos, e a gente vê que ela tem várias cicatrizes, várias lesões renais. Você vê que a uroressonância permite se avaliar não só o aspecto das vias excretoras, como também as lesões parenquimatosas, como nós estamos vendo nesse caso, e a inserção dos uretérios na uretra. E o último exemplo que eu vou mostrar são as inserções ectópicas associadas a duplicidades completa. Nós sabemos que quando nós temos uma duplicidade completa ureteropielo-calicial,
nas meninas, o ureter que drena na unidade superior pode se inserir ectopicamente na parede posterior da bexiga, na uretra, acima do esfíncter externo, abaixo, inclusive na vagina. E no menino, de modo geral, não. E nas meninas, é mais comum em meninas, a inserção ectópica do ureter, e pode se associar com perda urinária persistente. Importante o exame físico, que às vezes você pode ver o ureter inserido ectopicamente na vagina ou algum outro ponto. E é importante a ultrassonografia. Desculpa, essa urografia excretora caiu por acidente aqui, nós não fazemos mais. E a ressonância magnética, não tirei a urografia. E isso aqui é uma experiência do Bob Lebowitz. Isso aqui foi o que o Bob apresentou, ele chegou a publicar isso, mas no Children's de Boston, quando era feito o diagnóstico de inserção ectópica abaixo do esfíncter externo em menina com perda urinária contínua, o diagnóstico médio era feito entre 6 e 7 anos de idade na menina. E a demora no diagnóstico de 2 anos e meio depois que ela procurou o médico referindo perda urinária contínua. E dependendo dessa demora de uma semana, se vai no urologista pediátrico que sabe correlacionar o dado clínico com possível diagnóstico, ou até 8 anos de idade. Isso aqui é uma experiência que todos vocês têm e que a gente vê isso na prática. O ureter que drena na unidade superior, quando se insere ectopicamente, muitas vezes vai ser uma unidade displásica, mas produzindo urina suficiente para ficar gotejando diariamente nessa paciente. E, às vezes, é difícil você documentar numa ultrassonografia essa unidade displásica superior, que, às vezes, não está dilatada. Esse é um exemplo. É uma criança. Essa criança é do Paraná, de Cascavel. Uma paciente que, aos 3 anos de idade, ela procurou o urologista por perda urinária contínua. Ele solicitou, na época, é um caso antigo, de uns mais de 10 anos, talvez, ele solicitou uma urografia excretora e uma ultrassonografia. A urografia excretora foi dado que ela tinha uma duplicidade, mas vocês notem que tinha uma duplicidade dos dois lados, uretero, pielo, calicilar, e aqui a gente vê que tem uma pequena dilatação à direita. E no ultrassom do rim direito, foi dado como normal, mas você vê que ela tem a duplicidade, a barra de parênquima atravessando o seio renal, uma pequena dilatação da unidade superior. E foi dado como normal, e essa criança continuou perdendo urina. Depois de 3 anos e 10 meses, ela procurou o Miguel. Miguel pediu esse exame, já que ele me elogiou tanto, agora eu estou elogiando o Miguel. E ele pediu esse exame, exame diagnóstico. Você vê, o rim direito, ele tem uma unidade inferior absolutamente normal, uma unidade superior com uma pequena dilatação, ureter dilatado, e vem e se insere ectopicamente abaixo do esfíncter externo. Foi feito, nesse caso, acho que um reimplante ureteral, e essa criança ficou seca a partir da cirurgia. E o último caso que eu vou mostrar, esse caso é um caso de uma menina chama Três Fronteiras, ali entre o estado de São Paulo e Mato Grosso. O pai dessa menina era veterinário, a mãe dentista, e ela já tinha andado por perda urinária contínua, em vários lugares. Aí ele procurou o Amaro em Botucatu, e era o caminho entre Botucatu e Três Lagoas e Rio Preto. Ele pediu para eu avaliar essa criança. Ora, o que a gente vê? Que essa urografia que ela trazia já é totalmente anormal. Esse rim já não, parece que tem uma rotação incompleta, esse rim, e esse rim, definitivamente, a gente vê que falta cálice no polo superior, provavelmente com hidronefrose. A hora que eu fiz o ultrassom, a gente vê que tem uma dilatação da unidade superior direita, com redução na espessura do parênquima da unidade superior, barra de parênquima atravessando o rim, seio renal da unidade inferior grande e normal. E do lado esquerdo a gente vê, na verdade, isso aqui é uma unidade inferior grande, bonita, que é isso aqui, e a gente vê que tem uma unidade inferior, e unidade superior atrófica displásica, aqui pequenininha, da unidade superior. E a gente vê aqui que na pelve, no corte transversal da bexiga, a gente vê o ureter, que drena essa unidade superior, que desce reto, provavelmente com inserção ectópica abaixo do esfíncter externos. Nós fizemos uma uroressonância nessa criança, que mostrou a unidade superior direita hidronefrótica, dilatada, e a unidade superior esquerda pequenininha, também com um grau de dilatação, mas displásica. Aqui no corte coronal, aqui a unidade superior direita, dilatada, e a unidade superior esquerda. Aqui o ureter que drena a unidade superior esquerda, aqui o ureter que drena a unidade superior direita.
e aqui o ureter da unidade superior esquerda entrando aqui abaixo da bexiga. Nós fizemos aqui a unidade superior esquerda, direita, e aqui a esquerda. E a hora que você faz um corte coronal oblíquo, você vê os dois ureteres da unidade superior direita e esquerda inserindo abaixo da bexiga, aqui na região de uretra, caracterizando uma inserção ectópica desses ureteres. Bom, nesses 15 minutos, eu procurei trazer algumas imagens, não trouxe bexiga neurogênica associada a alterações estruturais, alguns casos relacionados principalmente à disfunção vesical, que é o que é o nosso dia a dia, e alguns casos de anomalia do trato urinário, para mostrar para vocês. Queria agradecer imensamente essa oportunidade de participar com um grupo tão especial como o de vocês. Eu faço parte da Sociedade Latino-Americana de Radiologia Pediátrica e achei essa ideia maravilhosa. Eu acho que nós temos que copiar, porque nós somos um grupo pequeno, que todos nós nos conhecemos no mundo todo, e que acham uma ideia fantástica, e é muito difícil de manter a Sociedade Latino-Americana, porque os custos são muito altos. Os custos são muito altos, e essa é uma ideia que eu acho fantástica e maravilhosa. Muito obrigado pela atenção de vocês, estou à disposição para alguma pergunta. Obrigado, Antônio. Nós já estamos sendo convocados aqui pela organização, né, que nós vamos ter que devolver o anfiteatro. Eu vou dar 2 minutos para o Tiago só fazer o resumo do resumo e nós vamos encerrar, porque aqui acho que vai ter uma outra atividade. Vai ter um sorteio também. E tem um sorteio. Então, o Tiago, se ele quiser dar um recado em 2 minutos aí, depois nós vamos fazer o sorteio e nós vamos entregar o anfiteatro. Por favor. Obrigado. Bom, pessoal, primeiro gostaria de pedir desculpas aí pelo clima em Porto Alegre hoje de manhã. Foram 4 horas dentro do avião antes de decolar. Foi uma pena ter estado em família hoje aqui, tá? Agradecer a todos vocês pela oportunidade, agradecer ao mestre, professor Macedo, a todos aqui presentes, e dizer que eu acho que isso é um exemplo mesmo que a gente está tentando fazer, né? A gente une diferentes gangues embaixo do mesmo guarda-chuva, e o objetivo é esse, que eu imagino que o Marcos tenha exposto de maneira bem clara, e convidar todos vocês a participar ao longo da semana na nossa programação, amanhã à tarde, no tutorial organizado pelo Edson, pelo programa da Beatriz, na sexta-feira de manhã, né? E a plenária amanhã de manhã, onde a gente vai estar o Corbeta, que é um argentino, apesar de argentino, é um amigaço nosso, e é um prazer estar aqui. Desculpa novamente, tá? Um abração. E só mais uma coisa em relação ao ultrassom dinâmico, estava mostrando para o professor, ontem foi aceito na Neurology Urodynamics, um mestrado de um aluno meu, que a gente faz exatamente um estudo cego em crianças com meningomelocele, numa tentativa de substituir a urodinâmica, feito pela doutora Yara lá, que é uma ecografista do HC de Porto Alegre, que é maluca por esse negócio. Tá? Um abração.